Paz, graça multiplicada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Portela, sou aqui do estado do Ceará, da capital de Fortaleza. Estou iniciando hoje um canal na internet e será dedicado à pregação da Palavra de Deus, pois é aquilo que eu entendo, aquilo que eu amo, que eu gosto. Irei transmitir a Palavra de Deus para todos de perto, de longe, que me ouvem ou vão me ver. E creio que Deus tem algo especial a fazer na vida de todos que estarão ouvindo essa palavra. Quero deixar uma palavra da parte do Deus Altíssimo, uma palavra que se encontra em Mateus 22, 29, palavra essa falada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, ele dá uma sugestão em João 5:39 também, que examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que o Senhor faz uma crítica de o homem errar muito na sua vida aqui na terra, e por não conhecer a Escritura Sagrada, e por não conhecer a Escritura também não conhecer o poder de Deus, e muitos, a maioria da sociedade, elas têm uma religião. Mas ter uma religião não quer dizer que verdadeiramente você conhece a palavra de Deus, conhece o poder de Deus. Porque em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Senhor já tinha falado no seu sermão, que ele falou aos judeus que haviam crido nele, João 8,31. Se vós permaneceis verdadeiramente na minha palavra, sois meus discípulos. Então, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, os projetos de Deus, nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, para que com a própria palavra nós julgar a nós mesmos, os nossos caminhos, se está segundo a vontade de Deus, julgar a nossa vida secular, a vida familiar, a vida de religião, religiosa, os nossos passos, o nosso falar, o nosso pensar, o vestir, o dormir, o acordar, na rua, em casa, na sociedade, na empresa, no trabalho, em comunidade com a sociedade. E com a palavra nós sabemos se estamos fora do centro da vontade de Deus. E a palavra, com a interpretação do Espírito Santo, ela nos mostra, nos ensina, nos orienta a andar no centro da vontade de Deus. E a sociedade, por orgulho, por soberba, quando alguém diz se você tem Deus, quando alguém pergunta se você é filho de Deus, quando alguém fala algo a respeito do Evangelho, se você é de Deus, a pessoa diz: eu sou de Deus desde que nasci. Mas ele fala que é de Deus porque, pelo fato dele ter uma religião, pelo fato dele, o orgulho humano de querer o direito de filho de Deus, e o ego humano, o eu humano, a vontade humana. Mas a palavra de Deus, Jesus disse que o homem erra
Erra e erra muito em não conhecer a Escritura Sagrada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro o prazer da carne e perder a sua alma, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que adianta o Senhor Jesus Cristo disse em Tiago 1,26, se alguém não refreia sua língua, mas engana o seu próprio coração, e sua religião não tem nenhum valor. 27. A religião pura e sem mácula que Deus deseja é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e manter-se incontaminado pelo mundo. Então a religião que Deus fala, além de cuidar dos órfãos e das viúvas, é manter-se incontaminado pelo mundo. E a palavra de Deus, ela é a bula, ela é a receita que nós temos que ler, passado pelo médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, onde temos que tomar o remédio quando lermos a receita. E a receita está mostrando o caminho da vontade de Deus, o caminho dos projetos de Deus, o caminho para o próprio homem receber tantas e tantas promessas naturais, materiais, familiares, financeiras, espirituais, promessas para o tempo presente, para o tempo futuro, e projetos, planos para a eternidade, que é o principal plano de Deus para o homem, que é a vida eterna. Então, o homem erra em não conhecer a Escritura e não ter o poder de Deus. E nós estamos vivendo uma época de carnaval, onde o homem... Por que o homem bebe? Por que o homem usa droga? Por que o homem prostitui? Ele adultera, ele adora ídolos, deuses, ele adora ídolos vivos, adora homens, adora um time de futebol, adora o carnaval, adoram animais, adora todo tipo de objeto que Deus colocou na terra, porque o homem está errando e não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Nesse período, o homem está pagando para pecar. Isaías 55:2 diz que por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o lucro do teu trabalho naquilo que não satisfaz? Então, nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem um projeto grandioso com cada vida. E esse projeto é de levar uma igreja para o céu. E eu estou iniciando hoje esse projeto nesse canal. E muitas coisas tenho aprendido com o Senhor. E o que Deus fez na minha vida, eu creio que Deus vai fazer também na sua. E fará uma transformação na sua trajetória. E o Senhor Jesus Cristo deixou a palavra para que o homem não seja destruído. Porque lá em Oséias 4:6 diz: meu povo é destruído por falta do conhecimento. E esse conhecimento não é na ciência. Esse conhecimento não é no termo secular. Porque lá em Daniel 12:4 o Senhor disse que o conhecimento se multiplicará. Mas quanto mais o homem aprende conhecimento da ciência, da sabedoria terrena, das condições financeiras, o poder terreno, mais o homem se afasta de Deus, mais perverso o homem fica, mais egoísta, mais ganancioso, mais divorciado da palavra de Deus, divorciado dos ensinos de Deus. E por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria verdadeira, ela vem do alto, do Pai das luzes. Está em Tiago 1:18. Do alto céu do Pai das luzes, Ele tem a sabedoria verdadeira. E essa sabedoria é dada aos homens.
daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, como Coríntios 2:10 e 2:12, 2:13, que diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, ele não entende porque é loucura, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente, mas a palavra de Deus diz que nós conhecemos, nós recebemos o Espírito de Deus para conhecermos as profundezas de Deus, da palavra, e nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que conhecermos gratuitamente aquelas coisas que Deus tem nos dado, gratuitamente. E a palavra de Deus, ela está estampada, está sendo pregada em todo o universo, porque Jesus Cristo tem interesse de salvar a humanidade, de fazer com que o homem pare de errar, pare de transgredir a sua palavra, pare as guerras, pare tudo aquilo que o homem tem feito, de transgredir em pensamentos, em palavras, em obras, porque a palavra de Deus diz que enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Provérbio 4:23 diz que sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque deles provém a saída da vida. E a sociedade, ela está enganada por Satanás, porque Satanás, ele estimula muitas empresas, por exemplo, vou dar só um exemplo, na questão dos empresários da moda, dos estilistas. O Satanás, ele inspira as empresas, a ganância, os estilistas a fazer modelos, cada dia mais mostrando a nudez de homens e mulheres, principalmente as mulheres. As empresas, elas compram a mídia secular, elas compram com o dinheiro eles compram a mídia, e a mídia, ela manipula a sociedade, ela manipula o ser humano, para que o ser humano venha comprar aquelas imundícias, venha pagar para pecar aquelas imundícias. Um exemplo na roupa, nas vestimentas, mas poderia se dizer em todas as áreas da vida, que o homem tem gastado dinheiro naquilo que não é pão, e sendo que o empresário ganha dinheiro. O Satanás, ele prepara o laço dele lá, o empresário recebe aquela doutrina, que compra a mídia, né, secular, televisão, rádio, internet, e sendo que a mídia, ela consegue facilmente manipular a massa, o ser humano. E o ser humano fala o que a televisão diz, os meios de comunicação diz, o ser humano pensa, o ser humano, todas as atitudes deles são controladas por Satanás, são controladas pelo Deus desse século, segundo Coríntios 4:4, que cegou o ser humano para que cegamente possa entender. E em 2 Coríntios 4:3 diz que se o nosso evangelho está encoberto nos que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século é Satanás, que cegou o homem. Então a massa, ela está manipulada por um sistema. Mas quando nós recebemos Cristo, nos arrependemos dos pecados e passamos a ler a Bíblia Sagrada com o compromisso de praticar a palavra de Deus, as escamas caem dos olhos, como caiu de Saulo de Tarso, que era o maior pecador daquela época dele, e o nome passa a ser escrito na vida, passa a ter uma limpeza na mente do coração e passa a não mais ser uma massa manipulada pela essa imprensa pervertida, né? Por essa imprensa manipulada. Ainda que a internet ainda dá para aproveitar algumas coisas, porque você pode pregar o evangelho, mas a mídia televisiva, ela não dá para se aproveitar, porque até aqueles que estão pregando a palavra de Deus lá, pregam o evangelho pervertido.
Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que errais e não conhecia a Escritura Sagrada, a Bíblia, e nem o poder de Deus, ele está falando para essa sociedade que crê cegamente no que diz a televisão, no que diz o rádio, no que diz as pessoas. O ser humano, ele na verdade, ele é um cavalo de Satanás, sem conhecer o Evangelho. Ele pensa que é sábio, que é inteligente, que é poderoso, mas é um capacho, um tapete, um carpete de Satanás. Porque ele não pensa nem fala com a visão normal que Deus deixou, segundo Deus, embora ele tenha uma religião. Inclusive, a maioria delas também com muita manipulação do diabo também. A sociedade que é corrompida por um sistema diabólico também tem corrompido as religiões dela quase todas, inclusive as evangélicas também. O diabo, Satanás, tem entrado de uma forma avassaladora para corromper os bons costumes da igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou aqui iniciando hoje esse projeto, iniciando o canal. E irei com certeza abordar temas concernentes à palavra de Deus, para edificar a igreja do Senhor Jesus na terra. E falar que do plano que Jesus tem para você, está me ouvindo. É um plano de salvação. O Senhor Jesus, ele não quer que você seja vendido a empresários. Empresário corrompido. Há uma imprensa corrompida. E há Satanás que está por detrás de tudo. Então você vai ser uma pessoa inteligente segundo a vontade de Deus. Você não vai ser manipulado por Satanás a partir de hoje. Você vai andar segundo a palavra de Deus. E Deus vai mudar a sua vida. E principalmente te dar uma vida eterna. Que é o principal projeto dele. Porque você foi feita para ser direcionado por Deus. Não foi para dar lucro a empresários. Para que com o lucro desses empresários, com as riquezas deles, eles paguem a imprensa. E a imprensa derrama o seu lixo, como esse carnaval. E porque o carnaval, se esse povo conhecesse Jesus, ele jamais andava em carnaval. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus possa dar vitória e salvar muitas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.